Olá, letrados, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Cairo Mendes, sou seu professor de língua portuguesa, essa matéria tão gostosa de todas as nossas semanas. Hoje nós vamos ter uma aula muito especial, que é uma aula que envolve o uso de duas modalidades da linguagem. Para quem não sabe, a linguagem humana ela pode ser dividida em duas modalidades, que é a linguagem verbal, que se divide em linguagem escrita e linguagem oral, e a linguagem não verbal, que nós vamos trabalhar na próxima aula, tá? Então fiquem atentos a essa aula e não esqueçam de depois acessar a plataforma Eduque, para vocês terem acesso a todas as aulas do ano que vocês estão estudando, do primeiro ano, no caso, de todas as disciplinas, e também revisarem os conteúdos que vocês assistem pela TV, tá bom? Nessa aula nós vamos abordar as características da linguagem verbal. Fundamental, e a gente usa ela todos os dias, só que hoje nós vamos entrar mais profundamente nos conceitos desse tipo dessa modalidade da língua, tá bom? Vamos lá? Linguagem verbal é aquela que utiliza palavras. O título já diz tudo. Toda vez que vocês utilizam palavras, sejam elas escritas, né, através de símbolos, que é a linguagem alfabética, seja ela através da oralidade, da fala, ouvindo e escutando, vocês estão utilizando a linguagem verbal. Mas vamos ao slide. O termo verbal tem origem do latim verbale, proveniente de verbo, que quer dizer palavra. Linguagem verbal é, portanto, aquela que utiliza palavras, o signo linguístico na comunicação. Aqui ao lado direito vocês vão ver o alfabeto grego, que foi um dos primeiros alfabetos que surgiram depois do fenício, como nós veremos a seguir, e que influenciou bastante no nosso alfabeto e em todas as línguas, a maioria das línguas modernas, principalmente as de origem europeia como a nossa. A linguagem verbal tem duas modalidades, a língua escrita e a língua oral. Linguagem oral é aquela que se usa quando o interlocutor está frente a frente conosco e justamente podemos falar com ele. Já a escrita em tese é usada quando o interlocutor está ausente. Entre a linguagem oral e a escrita há muitas diferenças, mas não uma oposição rígida. E aqui, olhando para a imagem, olho, vocês podem ver como não existe uma oposição rígida, porque ao mesmo tempo temos a palavra escrita olho, como também temos dois olhos, utilizando aí da modalidade mista, que utiliza a linguagem verbal e não verbal. Mesma linguagem, recursos diferentes. Na linguagem oral, o ambiente é comum a ambos os falantes. Por isso, quando usam eu aqui, hoje, não precisam explicitar do que se trata. Além disso, os gestos, expressões faciais, a altura do tom da voz, contribuem para a clareza da comunicação. Nesse sentido, a linguagem oral usa recursos diferentes daqueles utilizados na linguagem escrita. Tá? A linguagem oral ela tem muitas semelhanças com a linguagem escrita no âmbito do sentido, mas sobre os recursos que ela utiliza, como o tom da voz, postura, gestos, ela se diferencia bastante. Até porque, quando nós estamos nos comunicando com algum interlocutor, nós temos todo um contexto ali que é dado, é claro, porque você está inserido na conversa e sabe do que está sendo falado, em tese. Mas quando você está na escrita, por exemplo, lendo um livro, lendo um texto, lendo um texto do blog, da internet, enfim, você precisa de uma contextualização prévia. Por isso que quando a gente está lendo romances, por exemplo, a linguagem ela discorre muito mais lentamente. O escritor, ele descreve todo o ambiente, ele começa falando das paredes, aí fala se o sol entra ou não no quarto, fala da janela, sobre o clima. Por fim, ele vai chegar a descrever os sentimentos do personagem naquele momento, naquela cena. Então a linguagem, por causa que falta esses recursos que os olhos podem nos dar, os olhos e a audição, tá bom? O caso da ênfase. Veja a frase João comeu o bolo. Podemos dizê-la
colocando a ênfase na palavra João, em João comeu o bolo. Então a frase poderia estar respondendo a uma pergunta como: quem comeu o bolo? Segundo caso, falando de maneira mais forte a palavra comeu, em João comeu o bolo. Nesse caso, poderíamos estar respondendo algo com: que fez João? O que fez João? E, em terceiro caso, colocando um acento na expressão bolo. Em João comeu o bolo, o que poderia ser a resposta: o que João comeu? O que comeu João? Ou o que João comeu? Aqui a gente tem esse meme aqui para explicitar um pouco de como a gente fica quando come nosso bolo. Vamos seguindo. Recursos da escrita. Na linguagem escrita, precisamos explicitar, ou seja, explicar quase tudo que queremos, o que o nosso interlocutor entenda. A frase acima poderia vir, a frase do João, poderia vir acompanhada de uma informação a respeito do ambiente onde se encontram João e o bolo. Uma festa, o trabalho, a cozinha, aquilo que eu estava falando sobre o autor precisar explicar o contexto onde ocorre a cena numa dada descrição narrativa. Explicitação de quem participa do diálogo, introdução de um verbo dissende, fulano, falou, disse, perguntou, gritou, murmurou, cochichou, berrou, por exemplo. Tá? O sinal gráfico que indica a introdução da fala de alguém, o travessão e as aspas. Aqui eu trouxe essas duas imagens para você entender um pouco da importância das pontuações na linguagem escrita e como elas são utilizadas para modificar totalmente uma frase. Por exemplo, aqui, ó, na primeira é ela. Aqui a interrogação, vocês sabem muito bem, serve para fazer uma pergunta, interrogar alguém. E aí, assim como o ponto e a exclamação, é ela, das três exclamações, é ela, aliás, é ela, com as reticências. Cada uma dessas pontuações serve para marcar um tom de voz, porque a gente não sabe, pela linguagem escrita, que tipo de tom de voz está sendo utilizado. E esses sinais de pontuações servem a esse propósito. Entenderam? O que falta na linguagem escrita, na linguagem oral tem. Mas algumas coisas que a linguagem oral não tem, a escrita tem. A gente pode falar daqui a pouco sobre isso. Por fim, temos a imagem acima, que é uma senhora tecendo uma roupa de crochê, não sei. É mais ou menos esse processo de tecer fio a fio que acontece na linguagem escrita e torna ela tão capaz de ser mais, não diria complexa, mas ela pode trazer uma maior quantidade de informações numa página do que, por exemplo, na linguagem oral. Ela traz mais informações, às vezes isso pode ajudar para quem quer, por exemplo, estar estudando, para quem está aprendendo um novo conhecimento, etc. Essas diferenças da linguagem escrita e oral são interessantes se a gente dá uma pesquisada. Porque você percebe que tem um momento para você utilizar a linguagem escrita e onde ela é mais eficiente, e também os momentos em que a linguagem oral é mais eficiente e vice-versa, ou menos eficiente. Entendem? No mundo moderno em que nós estamos, geralmente, nós damos mais atenção à linguagem oral, mas durante muitos séculos, a linguagem escrita ela foi muito mais valorizada do que é hoje, embora nós a utilizemos todos os dias, em todo momento nas redes sociais. Mas eu falo na questão do livro, né? Na questão da leitura, etc. Mas vamos seguindo, porque isso é um tema muito complexo, que não dá para falar aqui na nossa aula hoje. Falsa escrita. É mais complexa? Falsa dicotomia. A escrita é mais complexa? Mas nem por isso a escrita é mais complexa que a fala. O grau de formalidade no uso da linguagem oral depende do ambiente em que se encontra o falante, do objetivo a atingir, de quem são os ouvintes. Há situações que exigem falas elaboradas, isto é, com vocabulário e organização mais próxima da escrita.
mas na maior parte do tempo nós usamos a chamada linguagem coloquial, a linguagem do dia a dia. Por outro lado, há situações em que convém o uso da escrita mais pessoal, como no caso de um bilhete ou uma lista, como há ocasiões em que precisamos organizar um texto formal de acordo com a norma culta da língua. Ao lado eu trouxe um print para vocês de uma conversa entre um motorista de aplicativo e um passageiro. Ele começa perguntando onde que ele está, dizendo que ele está na Vila São José, no caso o passageiro, e pedindo para ele voar, que eu preciso ir trabalhar. Vocês podem ver que está totalmente na linguagem coloquial, na linguagem do dia a dia. E aí o motorista responde: aqui está na Vila Natal, ou seja, no aplicativo. Estou num carro, não estou num avião, dizendo que não pode ir mais rápido. Aqui vocês podem ver como nas redes sociais a gente utiliza a linguagem escrita, mas de maneira coloquial, o que demonstra que não é falsa a dicotomia, é falsa a ideia de que a linguagem oral ela é necessariamente coloquial, ela é vulgar. Ela não segue a norma padrão da língua portuguesa. Tanto a linguagem oral como a linguagem escrita podem ou não seguir a norma padrão da língua portuguesa. Isso depende do contexto comunicativo e da intenção dos interlocutores, de quem está falando, de quem está ouvindo e etc. Tá bom? No WhatsApp, por exemplo, a gente não precisa, a não ser que seja alguém superior hierárquico a você, uma conversa séria, uma proposta de emprego, a gente não precisa, tirando esses casos, utilizar a linguagem padrão. A gente fala como se estivéssemos falando com nossos parentes, colegas e amigos. Na oralidade é similar, com exceção dos lugares em que a gente se encontra. No trabalho a gente não pode utilizar a linguagem coloquial a todo momento. O ideal é que utilizamos a linguagem padrão, tá bom? A norma padrão da língua portuguesa. Seguindo, escrita alfabética. Em linhas gerais, o alfabeto é um sistema de sinais, as letras, que representam os sons da fala. A palavra vem do latim alfabeto, formada pelas duas palavras alfa e beta, que estão na imagem aí. Alfa é a primeira e beta é a última, se eu não me engano. As duas primeiras letras do alfabeto grego. As duas primeiras letras do alfabeto grego. Sabe-se que o alfabeto grego veio da adaptação da escrita dos fenícios. Fenícios foi um povo que viveu no Mediterrâneo e que era muito conhecido pelo comércio e também por desenvolver o primeiro alfabeto, esse da imagem. Os estudos da escrita antiga são realizados geralmente a partir de inscrições de vasos e outros objetos encontrados por arqueólogos. No caso da cultura grega, existem inscrições em cerâmica no século 8 a.C. Escrita alfabética. O uso da escrita marcou a civilização moderna, principalmente a partir da invenção da imprensa por volta de 1450 por Gutenberg, que pelo uso de letras móveis tornou possível a reprodução rápida de textos escritos, anteriormente copiados à mão pelos copistas, como mostra a imagem. Como consequência, a civilização moderna pôde se organizar em torno da transmissão da informação pela escrita, através de jornais, revistas e livros. E assim surgiu a necessidade de milhares de pessoas se tornarem alfabetizadas, a partir da revolução da escrita trazida pela prensa móvel do Gutenberg. Então é isso, pessoal. A nossa aula hoje de linguagem verbal encerra por aqui. A gente se vê na próxima aula de linguagem não verbal e tenham todos uma ótima semana, tá bom? Tchau, tchau!